Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é formação de professores. Fábio Eitelberg entrevista Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, sobre pesquisa que analisou o conteúdo de mais de 3.000 disciplinas de cursos de licenciatura. Professora Bernadette Gatti, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui na Fundação Carlos Chagas. Professora, nós viemos tentar atualizar um pouquinho a nossa conversa que nós tivemos 3 anos atrás sobre a sua pesquisa que analisava as ementas, né, tanto do curso de pedagogia como de algumas licenciaturas, né? E a minha primeira pergunta é, o que mudou de lá para cá, né? Houve algum movimento das universidades, as ementas mudaram? O que aconteceu de lá para cá? Bom, eu tive continuidade desse estudo através de novas amostras, né? E também agora uma atualização bastante grande através de um estudo que eu estou fazendo para a CAPES, do Ministério da Educação. O que a gente observa é o seguinte, do ponto de vista das instituições privadas, a gente não constata mudança nenhuma. Elas estão oferecendo o curso praticamente da maneira que elas vinham oferecendo tradicionalmente, em matérias fragmentadas, estanques, com seus professores horistas, o que dificulta você ter uma equipe formadora, né? E com pouca orientação sobre questões de metodologias de ensino, com seus fundamentos, né? Fundamentos filosóficos, psicológicos. Quer dizer, o que você vê, às vezes, são os fundamentos dados de um modo muito genérico, mas você não vê a questão dos métodos de trabalho, né? Associação teoria-prática muito bem desenvolvida. Do ponto de vista das instituições públicas, algumas poucas estão apresentando reformulações bastante interessantes, né? Nós temos algumas estaduais que reformularam suas formas de fazer a formação de professores nesses últimos 2 anos, né? E temos algumas federais que estão institucionalizando alternativas, especialmente os institutos federais, né? Que os institutos são de criação recente, né? E foi-lhes atribuído também a formação de docentes, sobretudo nas áreas mais exatas e científicas, né? E nas áreas do ensino profissionalizante. Mas eles estão buscando alternativas, a gente nota isso, que há essa possibilidade. E que tipo de modificações que essas instituições públicas estão trazendo? Elas estão tentando articular todas as licenciaturas através de uma coordenação geral e oferecendo uma formação básica comum e realizando aquilo que a norma do Conselho Nacional manda, que é fazer a entrada já na escola, com estágio de observação desde o 1º ano. Então, você começa paulatinamente a ver a deliberação número 1 de 2002 aparecer relativamente delineada nesses currículos, né? Isso não quer dizer que tudo esteja uma maravilha, porque a tradição bacharelesca, a tradição de oferecer 500.000 disciplinas, picadinhas em semestre, ela continua. Mas há essas sinalizações, né, de tentar articular essa formação, né? Do ponto de vista dos cursos de pedagogia, nós encontramos muitos já se ajustando à formação para o magistério, né? Algumas delas até já com certa tradição, né? Porque elas já desenvolviam essa questão, né? Poucas, né? Então, eu citaria 3 que trabalhavam nessa direção e que tinham pessoal formado para trabalhar isso, porque um dos problemas que o curso de pedagogia enfrentou de 2006 para cá, de 2007, né? Porque a deliberação diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia do final de 2006, é que eles, de certa maneira, foram da noite para o dia instados a formar professores para a educação infantil e o ensino de alfabetização, os primeiros anos. Eles não tinham essa vocação. Era uma vocação que existia em alguns cursos, mas não em todos, quer dizer, a vocação era mais para formar o gestor, para formar o pesquisador, o educador de modo geral, né? O pesquisador nessa área, uma iniciação, e não para formar
professor, para ensinar, né, para alfabetizar. E os concursos nas instituições públicas para esses docentes são concursos que são feitos numa direção da especialidade disciplinar. Então, filosofia da educação, metodologia da pesquisa, não é? E mesmo quando entra nas metodologias de ensino, você não encontra metodologia de alfabetização. Você encontra um departamento de metodologia genérico, né? E você não tem a especialidade. Há pessoas que dominam os problemas de aquisição e a teoria de leitura e escrita. Mas entre você dominar essa teoria do ponto de vista da psicologia cognitiva ou do ponto de vista da linguística, tá certo? Não lhe garante o salto, que é transformar a teoria em práticas de ensino. Esse salto é que as universidades têm tido dificuldade de fazer em função da própria formação dos seus formadores, daqueles que vão formar os professores, né? Mas a gente sente um movimento de mudança, né? Que ainda é pequeno, é incipiente, mas eu acho que ele é bem-vindo, porque as coisas em educação, elas vêm muito devagar. Pelas diretrizes, esses cursos, eles deveriam, então, a partir de 2007, formar esses professores em sala de aula. Isso acontece hoje? Não, acontece muito pouco, né? Acho que o tipo de estrutura que nós temos nas licenciaturas em geral, né, e a pedagogia foi transformada em uma licenciatura, né? Então, o espírito que a gente tem nas licenciaturas em geral ainda é o espírito do bacharelado, aquele espírito que foi institucionalizado bem no início do século XX e que a gente não consegue mudar muito, porque mudar uma cultura é muito difícil, né? Precisaríamos reverter essa questão e pensar numa instituição própria que pudesse fazer formação de professores, como você tem, por exemplo, na Inglaterra, na Irlanda, na Suécia, na França, né? Você tem, nos países anglo-saxões, você tem o Teachers College. Então, quem quer ser professor vai para o Teachers College, de qualquer nível, de qualquer natureza, né? Na Argentina, você tem os Institutos Superiores de Educação, que formam os professores para os primeiros anos da educação básica. Na França, você tem os UFM, né, os Institutos Universitários de Formação do Magistério, né? Então, quem quer ser professor vai para esse instituto. Então, esses países, eles têm a ideia de que formar professor no nível superior é uma formação específica e tão valorizada quanto qualquer outra, né? Nós tivemos sempre essa separação do que a gente chamava do professor primário em relação ao professor secundário, né? E até hoje essa visão de que o curso de pedagogia é menor, ainda ele existe dentro das universidades e ele existe, eu diria, na sociedade. É um curso fácil, é para mulher, né? E não é assim, né? Porque, na verdade, a formação não é tão simples assim, ela é bastante complexa, embora ela não esteja cumprindo ainda a função principal de formar um profissional, porque acho que a dificuldade na área da educação é de encarar uma vocação de formar um profissional professor. Nós ainda estamos naquela ideia do bacharel, do pensador, do colarinho branco que domina, né, as filosofias. Claro que eu não estou dizendo que filosofia, antropologia, psicologia, sociologia não são necessárias. São fundamentos absolutamente necessários. Mas nós deveríamos equilibrar um pouco esses fundamentos com as metodologias, que também têm seus fundamentos antropológicos, sociológicos, psicológicos. O método, ele não é uma técnica de como parafusar, sei lá, um botão, tá certo? Qualquer. Não é isso, entendeu? Um método, ele tem que ter o seu sentido, a sua lógica, e ele tem que estar baseado em conhecimento científico. Mas é a transformação de um conhecimento científico em forma de prática. E isso é que a gente não consegue fazer. Então, por que eu faço assim e não assado? Por que eu alfabetizo por um método chamado global e não pelo método fonético? Os dois têm fundamentos muito complexos,
que precisariam ser conhecidos do professor até para manejar bem o seu trabalho em sala de aula. Na minha formação na escola normal, quando eu tive prática de ensino, eu aprendi uns 5 ou 6 métodos de alfabetização, um diferente do outro, com os fundamentos. Quando eu fui dar aula, que eu fui alfabetizadora, tá certo? Eu vi que eu misturei tudo, entende? Porque diante daquela... Mas eu tinha um repertório. Quando o profissional não tem um repertório da sua área, da área de trabalho, é que ele fica complicado, né? Ele vai tatear, ele vai experimentar. Claro, ele vai correr, se aconselhar. Eu acho que, já falei uma vez, esse professor é um herói, porque ele vai ter que ser autodidata, né? O curso de pedagogia não dá esses métodos que a escola normal dava, esse repertório de métodos? Não dá. Não dá essas possibilidades que existem de uma atuação do professor junto às crianças, os porquês de atuar A ou B, conforme a perspectiva filosófica, psicológica que você está adotando. Não dá. Essa questão não é trabalhada. E é muito mais sério, eu diria, muito mais sério, nas licenciaturas, em geral, de matemática, de física, de química, de história, onde a gente vê que esse professor não sai sabendo nem o que é um sistema educacional, o que é uma rede, o que é uma escola, o que é uma aula, né? O que é um planejamento de aula, o que é a criança que vai estar diante dele. Pelo menos os da pedagogia têm um pouco de psicologia da educação, né? Psicologia do desenvolvimento, o que lhes dá um certo fundamento para atuar. Mas não é suficiente, não é suficiente. Nós não formamos engenheiros só ensinando cálculo diferencial integral para ele, em todas as modalidades, ou álgebra. Não, nós temos que ensinar esses fundamentos, ensinar ele a utilizar esses fundamentos para fazer o cálculo de uma ponte, de uma construção. Ou seja, aquilo tem uma relação daquela teoria matemática e da física com uma prática. Isto nós não fazemos na formação de professores. A senhora falou, deu até alguns exemplos no exterior, de escolas de formação de professores. A pedagogia no Brasil seria uma coisa para ser equivalente a esses cursos? Não. Não, o Teaching Scholar é muito mais amplo. Não, mas teria o intuito de ser uma escola? Eu acho que as faculdades de educação, sim. Eu pensaria que as faculdades de educação poderiam ser centros de formação de professores. E eu acho assim, não interessa o nome que tenha, Centro de Formação de Professor, Faculdade de Educação, Instituto Superior de Educação, desde que ele fosse vocacionado para formar profissionais, professores, e que tivesse a pesquisa associada à profissionalidade para a educação básica e as questões ligadas à educação básica, à escola, desde as questões de metodologias até as questões sociológicas. Eu pensaria uma faculdade de educação nesse sentido. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é formação de professores. Fábio Eitelberg entrevista Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas. O curso de pedagogia é o ideal para a formação de professores? O curso de pedagogia, na sua opinião, então, não é o curso ideal para a formação de professores, do jeito que ele é hoje? Do jeito que ele é hoje, ele ainda não é o curso ideal para formar professores alfabetizadores da educação infantil. Você viu que nos currículos, e eu continuei constatando isso, a formação para a educação infantil é muito precária. E esse professor, hoje, a demanda de professores grande que nós temos é na educação infantil, é na pré-escola, é nas creches. Ele não está formado para atuar nisso, ele vai por intuição. Qual seria o curso, professora, se não a pedagogia? Olha, eu não ligo muito para os nomes, entende? Eu acho que, na tradição da pedagogia, ele não era um curso destinado a formar professores para esta etapa de ensino. Ele nasceu para formar educadores, planejadores da educação e pesquisadores da educação. Ele nasceu como um bacharelado, tá certo? E aí foi agregado a ele um ano de didática e práticas de ensino para formar professor, mas não para alfabetizar, mas para dar aula nas escolas normais. Então, a vocação direta dos cursos de pedagogia nunca foi de formar o professor alfabetizador.
Houve um parecer do Conselho Federal de Educação, lá pelas tantas, que disse, bom, quem forma para mais, forma para menos, o que não é verdade. Porque é como pensar assim que criança é menos que adulto. Criança não é menos que adulto. São seres humanos tanto quanto numa outra etapa de desenvolvimento. Acho que foi uma coisa muito equivocada, né? E aí alguns cursos de pedagogia começaram a ter esta formação pela liberalidade do Conselho Federal de Educação. E aí ficou uma coisa, depois se criaram as habilitações, se tiraram as habilitações. É um curso cuja vocação sempre foi muito duvidosa, né? É um curso que, para que você está se formando, né? Tanto que, quando a gente estuda as representações sociais do curso de pedagogia na população, a gente vê que eles falam, é para formar professor primário. Ou seja, acabou havendo essa identificação, porque especialmente as instituições privadas, elas institucionalizaram o que eles chamam de habilitação magistério, quando era possível as habilitações, e passaram a fazer essa formação. Mal feita, mas faziam. Então, tem essa identificação, que quem faz pedagogia é para ser professor primário, na população. Agora, o aluno que procura pedagogia, especialmente nas instituições públicas, ele, em geral, não procura para ser professor, não procurava. Ele procurava para ser, assim, um educador, um técnico da educação, um administrador, né, de educação, um gestor, enfim. Então, mudou a finalidade por um impasse social, um impasse acadêmico que havia, tá certo? E nós estamos aí nessa seara, né? Eu não sei se tem volta. Eu acho assim, ninguém falou em mudar as diretrizes curriculares do curso de pedagogia. Tocou-se rapidamente que seria importante isso. Então, ele está respondendo pela formação desses professores. E se ele não fizer isto, nós vamos ficar sem professor para esses níveis. Porque a Escola Normal Superior, que estava também se expandindo para fazer esta formação especificamente, elas estão se transformando em curso de pedagogia. Então, se você tirar do curso de pedagogia essa formação agora, quem que vai formar os professores para as crianças? Sim. Ficamos na mão, a menos que você transforme esse curso numa licenciatura de professores da educação infantil. Lá fora você separa essa formação. Ou seja, separa. Não em cursos separados. Mas você tem, para os professores, você tem uma formação geral no Teachers College. Depois, você vai para a sua especialidade. Então, se você quer ser um professor de educação, de criança de educação infantil, você vai seguir um currículo para se preparar para aquilo. Tá certo? Se você quer ser um professor para os primeiros anos, polivalente, do ensino fundamental, você vai seguir uma outra trajetória. Se você quiser ir para o ensino médio, é outra trajetória. Isso não quer dizer que são trajetórias estanques. Você pode se formar como professor de pré-escola e querer fazer também o outro. Você pode, posteriormente. Não é diminuída, a formação é integral, tá certo? Ou seja, porque eles reconhecem que você trabalhar com criança pequena de 0 a 3 anos, tá certo? De 0 a 6 anos, é muito diferente do que já trabalhar com criança que já tem atenção mais desenvolvida, não é, que já adquiriu alguns hábitos de atenção que a criança não tem, não é? E aí você ensinar a ler e a escrever, que é uma coisa que parece fácil, mas não é, que é tudo arbitrário. A letra é uma invenção, a língua é uma invenção, uma criação, né, do povo. Isso não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Aliás, eu vou dizer para você, eu fui alfabetizadora, foi a tarefa mais difícil que eu enfrentei na minha vida. E olha que na universidade eu dava estatística para pedagogia. Não é fácil. Mas foi muito mais difícil trabalhar com alfabetização. Embora a resposta das crianças, depois de 2, 3 meses, seja maravilhosa. Quando você vê que ela descobriu o código, então é maravilhoso, né? Professora, só para a gente recapitular um pouquinho da pesquisa que a gente conversou já em 2009, as conclusões que a senhora tirou dessa pesquisa, as coisas mais graves,
que a senhora enumerou, uma delas a senhora já até falou, né, que essa falta de aliar a teoria com a prática. Eu queria que a senhora falasse de algumas conclusões que a senhora tirou e se hoje essa nova pesquisa que o professor Libânio fez em Goiás, usando a mesma metodologia, e as novas pesquisas que a senhora tem feito, se elas também chegam a conclusões parecidas. Não, elas chegam a conclusões parecidas, bem semelhantes. Nós continuamos tendo uma formação extremamente fragmentada, né? Nas licenciaturas de ciências, humanidades, você tem uma separação nítida. Então, você aprende letras, linguísticas, teorias literárias e depois você faz um vernizinho de educação, tá certo? Na matemática, a mesma coisa, na física, a mesma coisa e assim por diante. Um vernizinho. Um vernizinho. Na pedagogia, acaba não sendo um vernizinho, porque os fundamentos se dizem respeito à escola, dizem respeito ao trabalho escolar, mas você não chega a concretizar essa formação, que seria o nível de formação profissional, para além dos fundamentos, né? Então, esse é um problema sério, essa dicotomia, essa fragmentação. Outro problema sério que a gente constatou é o volume de disciplinas. Continua sendo enciclopédico, né? Tem curso que oferece, sei lá, 15, 16 disciplinas no ano, né? Com créditos aqui e ali. É uma coisa muito complicada, quer dizer, um volume enorme de disciplinas, parece assim um picadinho à la carte, né? Não é bom isto. Isso também denota a ausência de um perfil de formação profissional. A senhora disse uma das coisas também que a pesquisa chegou à conclusão, que se tentava se ater um pouco à metodologia e não ao que ensinar, né? Não ao conteúdo. As ementas não fazem muita menção aos conteúdos, né? Esse é um problema, professor? Esse é um problema grave, porque esse professor ele sai sem saber qual é o currículo da educação básica. Nós não temos um currículo nacional da educação básica. Nós temos as diretrizes nacionais, né, para o ensino fundamental, para a educação infantil, que dão uma ideia, né, do escopo onde esse professor deverá se mover, né? Mas alguns estados têm o seu currículo e muitos municípios têm o seu currículo. E para a educação básica, currículos batem, eles são equivalentes. Pode ter mudança aqui e ali, mas eles são equivalentes. Você tem que ensinar a ler, escrever, contar, multiplicar, dividir, frações, essas coisas, não muda muito. História do Brasil, geografia da localidade, geografia, enfim. Há uma coincidência relativamente grande. E os livros didáticos refletem isto. Esse aluno, ele sai sem saber realmente qual é o currículo que estará implantado na rede onde ele vai trabalhar, né? Analisar currículos é muito importante. Então, uma das mudanças que eu observei nesse estudo de 2012 é que muitos cursos estão incluindo conteúdos do currículo da educação básica como disciplina para formar os seus professores. Mas isto nos cursos outros de licenciatura que não de pedagogia. Pedagogia ainda não incorporou isso. Eu não encontrei isso ainda. Quer dizer, incorporar os próprios conteúdos. Os próprios conteúdos. Quer dizer, se o professor teve uma formação básica insuficiente ou não tão boa, ele pode reforçar ou aprender conhecendo o conteúdo, né? Discutindo o conteúdo, né? Uma das grandes dificuldades que a gente encontra em aluno formado em pedagogia e que vai trabalhar, por exemplo, os primeiros anos do ensino fundamental e que ele tem que ensinar as operações, a noção de número, de grandeza. Ele tem dificuldade. Então, ele vai ensinar de memória, decorado, e o aluno vai aprender decorado, né? É difícil encontrar um aluno de pedagogia que sabe explicar por que vai um. E como é que você ensina esse aluno que vai um, que é uma forma simplificada de resolver uma operação. Se a pedagogia incorpora conteúdos da educação básica, ela também não corre um risco de se tornar uma espécie de supletivo também? Não, porque ela não vai incorporar dessa maneira, tá certo? Na verdade, você não vai estudar aquilo que você vai dar na educação básica. Você vai analisar como aquilo compõe um currículo, né? E os meios pedagógicos que você tem para lidar com esses conteúdos, entende? Agora, quem não aprendeu vai ter que aprender, porque vai ter que ensinar, né? Para ensinar bem, você tem que saber
e tem que saber a lógica que está por trás, senão você não sabe ensinar e não constrói caminhos diferentes, porque às vezes você ensina para a criança de uma maneira e você percebe que tem 2 ou 3 que não foram. Se você usar outra maneira, aquelas 2 se incorporam, ou seja, você tem que ter repertório, como eu falei, tá certo? Com os fundamentos. E a outra coisa que a senhora tinha falado também, que a palavra escola, ela é quase que ausente nas ementas, né? Nesses estudos de 2012, isso continua acontecendo? Continua. É difícil você encontrar a questão de escola, né? E acho que isso explica porque nos currículos a gente constatou também uma ausência de sociologia da educação. Talvez, né, a entrada da sociologia da educação com mais intensidade pudesse levar a uma discussão sociológica da escola. Mas há outros ângulos, né? Agora, uma coisa muito séria que a gente constata, e que é uma discussão também fora daqui, porque parece que há uma regressão, em vez de a gente avançar, a gente regride. Não se discute questão de didática e de pedagogia propriamente dita, onde estão os fundamentos do trabalho do professor, né? Parece que você só discute mais técnica, onde isso é discutido, do que a questão de didática, né? E as questões pedagógicas que estão associadas à didática. A gente não vê isso. E como assim, professor? Só para eu entender um pouco melhor. Mais técnica, mas não didática. Mais técnica é você ensinar um método, dando os passos, tá certo? Você faz isso como um manual de um computador, põe o dedinho aqui e faz assim. Sem você dar de onde vem a ideia de fazer assim e por que você está fazendo isso. Faltam os porquês. Faltam os porquês, entende? Quer dizer, por que ir por aqui, né? Por que consolidar? A técnica não é ruim, ela resolve para você uma série de problemas, mas ela deve estar associada a uma lógica. E essa lógica tem que ter um fundamento didático, uma perspectiva de ensino, uma filosofia de ensino, de trabalho de ensino, e uma noção do papel pedagógico, de como isso pode fazer com que a criança construa os seus conhecimentos e reconstrua os conhecimentos que nós já temos estabelecidos, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para você interessante, que eu encontrei nos cursos de pedagogia recentemente, né? Eles estão introduzindo uma disciplina que se chama Atualização em Língua Portuguesa. O que é isso? Ensinar o aluno a escrever em língua portuguesa. Tem nada a ver com as novas normas ortográficas? Não. É dificuldade de escrita que os alunos têm. Eles chegam na universidade com muita dificuldade de escrita. Da pedagogia incorporar a atualização de língua portuguesa, como uma espécie até camuflada de dizer, vamos ensinar os alunos a escrever. Isso é bom ou isso é ruim? Do estado que estão as coisas é bom. Quer dizer, esse aluno chega lá semi-analfabeto, vamos falar que é verdade. Escreve mal, escreve errado, tá certo? Não é capaz de concatenar. Ele falando, ele é ótimo. É isso que, quando eu digo que não é fácil a escrita, é porque a escrita é arbitrária. Ele falando para você, ele é ótimo. Fala, ele articula. A hora que ele vai escrever, é aquela coisa que a gente tem vontade de morrer, tá certo? Então, é bom. Tudo bem, faz um semestre de redação, de como articular texto, ver como é que se escreve determinadas palavras, porque realmente um professor que escreve errado, ele vai pôr na lousa errado. Olha, eu tenho fotografias de lousa de professores, escrito tudo errado, com R só onde era 2 R's, enfim, né, concordância. Ele está reproduzindo. Ele está reproduzindo, o aluno vai aprender assim e assim. Quer dizer, nós ficamos num ciclo vicioso muito difícil. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.